monoclonal, então vou botar alguns slides sobre isso no final. Muito bem, deixa eu só achar qual que é aqui. Bom, então essa é a estrutura do vírus, que todo mundo já conhece, mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Aqui na superfície, nós temos essa proteína chamada spike. E nós temos duas outras proteínas no envelope. Essa é chamada membrana. Deixa eu pegar o laser aqui. Aqui é a membrana e aqui o envelope. Então, elas são menos comuns na superfície. Agora, por que é importante o spike? Por causa disso daqui. Na superfície do vírus, é a proteína mais proeminente e é o local onde o vírus gruda na célula. Então, nós temos as três proteínas estruturais, spike, membrana e envelope na superfície. A outra é a nucleocápside, fica aqui dentro. Então, ela não é visível pelo sistema humoral. Então, a produção de anticorpos não chega lá. Então, essa aqui é a cabeça da spike, vocês estão vendo? Então, se eu voltar aqui para o slide anterior, olha, esse aqui é o desenho esquemático dele, ó, ligando na ACE2, que é a proteína na superfície da célula. Então, está aqui esse desenho. E aqui é ele trazido em mais detalhes. Então, tem todas essas estruturas aqui. Mas o que a gente faz? A gente pega essa estrutura da spike e a gente vira ela de frente para a gente. E essa rotação de 90 graus coloca essa parte aqui de cima, onde liga no ACE2, de frente aqui para os nossos olhos. Então, você vê ela de cima. Essa superfície tem vários locais aqui coloridos de formas diferentes, mas tudo isso daqui é chamado RDB. RDB. Esse negócio aqui é chamado Receptor Binding Domain. Receptor Binding Domain. É aqui que a ACE2 vai ligar. Então, se você pega o gene que codifica a spike, que é isso que está aqui em cima, você vai ver todas as partes codificadas de acordo com as cores daqui. E essa parte de cima aqui proeminente, essa parte proeminente em verde, é o Receptor Binding Domain, que é essa parte que está sendo vista aqui de cima. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que a gente quer fazer um anticorpo para proteger contra a Covid-19, uma das peças fundamentais é que ele grude nesse Receptor Binding Domain. Tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as estratégias de fazer vacina contra a Covid-19 ou fazer vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 tem sempre a spike dentro da estrutura. E por que isso é importante? Porque algumas vacinas, vocês vão ver, tem outras proteínas. Outras só tem a spike na codificação. Isso tem importância na hora que a gente vai considerar as vacinas para frente. A presença de anticorpos é um marcador de proteção? Ainda há algumas dúvidas a respeito disso, mas tudo leva a crer que sim. Então, esse estudo foi feito na Islândia e eles fizeram o seguinte, pegaram amostras de quase, eu não sei qual que é a população da Islândia, se alguém puder ver para mim durante nessa fala, mas olha aqui, olha, são 30 mil pessoas. Se não me engano, a população da Islândia é um pouco mais de 100 mil habitantes. Então, eles pegaram uma... 300. Quanto deu? Bom, e aí eles pegaram uma proporção enorme de habitantes da Islândia, sendo que entre eles, 1000 e tanto tiveram Covid-19. 4 meses depois, 91,1% ainda tinham resposta humoral detectada por anticorpos. Então, usando técnicas mais sofisticadas, que você vê anticorpos com diferentes características contra diferentes porções do vírus, deu para ver que os anticorpos estão presentes, são duradouros até 4 meses. O que sugere que, de fato,
é possível construir uma imunidade populacional e você pode usar as vacinas para simular essa imunidade populacional e proteger. A gente também está aprendendo que outros braços da resposta imune são importantes, principalmente células TCD4, células TCD8 e células T reguladoras. Essas células fazem parte do processo de defesa e não são todas as vacinas que têm capacidade de induzir resposta imune celular. Isso ainda está em aberto, a gente tem que ter mais informações, mas é possível que a memória longa contra o coronavírus seja mediado por essas células. Então, como que você apresenta a proteína spike para o sistema de defesa? A primeira forma, eu vou começar aqui, olha, são proteínas isoladas. Você produz a proteína spike no laboratório. Você faz ela de forma artificial. Um exemplo de vacina que utiliza essa tecnologia que nós temos na prática é a vacina da hepatite B. O que ela é? É a proteína de superfície do vírus, a proteína S. Então, você apresenta através da vacina com 3 doses da vacina da hepatite B e mensura se a pessoa tem anti-S. Se ela tem anti-S, ela está protegida mais de 10 unidades internacionais por ml. O que isso faz? É uma demonstração da utilização de proteína isolada e aqui nós estamos dando um exemplo do que a gente chama de marcador indireto de proteção, que em inglês eles falam surrogate marker of protection. Este é um meio de você falar se uma pessoa está protegida contra a hepatite B ou não. No caso da Covid-19, nós não temos ainda esse marcador de proteção. Outra forma é você dar o vírus inteiro. E esse vírus inteiro pode ser apresentado, que pelo menos as proteínas da superfície do vírus, de 3 maneiras. A primeira delas é vírus atenuado, que é o tipo de vacina mais eficaz que nós temos até hoje. Vacina contra sarampo, vacina contra cachumba, vacina contra rubéola, vacina contra febre amarela, são todas de vírus atenuados. Funcionam excepcionalmente bem. A durabilidade é longa, você induz imunidade humoral, você induz imunidade celular, é uma beleza. Dá para fazer vacina com vírus atenuado para SARS-CoV-2? É possível, mas por razões de segurança, sempre vai ficar por último. E se você olhar para trás, todas essas vacinas de vírus atenuado feitas até hoje, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, foram feitas numa época onde todas essas preocupações de desenvolvimento de pesquisa clínica eram muito mais soltas. Se fosse hoje, talvez algumas delas nunca fossem aprovadas. O exemplo principal é a vacina da febre amarela. Se você quisesse aprovar a vacina da febre amarela do zero hoje, você não aprovaria em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque é uma vacina que pode matar 1 em cada 400 mil vacinados. Se isso acontece hoje, num estudo de pesquisa clínica, eles interrompem o desenvolvimento. Isso é uma outra discussão que a gente pode levar depois. Vírus morto seria a segunda forma de apresentar o vírus inteiro. Então, qual que é o principal exemplo? Vacina da gripe. A vacina trivalente ou tetravalente da gripe dada todos os anos tem essas características. É um vírus inteiro que é cultivado em células de ovo galado, embrionadas, e você coleta aquela quantidade enorme de vírus que é produzida no laboratório, nos ovos, depois inativa por métodos químicos, e aí você compõe uma vacina com 3 ou 4 diferentes vírus. Ela é boa? Sim. Agora, ela começa a perder da vacina de vírus atenuado na medida que ela é menos imunogênica, ela induz uma resposta mais fraca. Tanto que a vacina de gripe é dada todos os anos. Você não dá vacina de gripe uma vez na vida. Por quê? Porque depois de 6 meses, no máximo 2 anos, a imunidade induzida pelo vírus inativado da vacina da gripe vai embora. E isso também tem que ser lembrado na hora que a gente está vendo esses desenvolvimentos de várias vacinas para SARS-CoV-2, sendo que as primeiras que lançaram resultados foram de vírus mortos. Será que ela vai ser duradoura? A gente ainda não sabe. E uma última forma é VLP, que é Virus-like Particles, partículas semelhantes a vírus. Essas são construções da estrutura do envelope sem formar o vírus completo.
Então, o material genético é inexistente e você consegue produzir uma estrutura que parece, no microscopia eletrônica, um vírus. Qual que é o principal exemplo? É a vacina de HPV, que funciona muito bem. O problema do HPV é que são dezenas e dezenas de tipos de HPV e nós temos vacinas até agora que chegaram no máximo a 9 diferentes desses tipos, embora sejam os mais comuns. 2 tecnologias estão sendo testadas nessa enormidade de vacinas que estão em desenvolvimento, que são muito novas. Uma é de vetores virais e a outra de material genético. Então, vamos falar aqui de vetores virais primeiro. Qual que é o raciocínio? Você pega um vírus que não é patogênico para as pessoas, para humanos, e você modifica o material genético para inserir, por exemplo, o gene da proteína spike, que é o que eles estão fazendo até agora. Então, um exemplo de um vetor viral é o adenovírus 5. Ele pode infectar as pessoas? Pode. Ele pode causar doença? Muito, muito raramente. Então, o que a gente faz? Pega o adenovírus 5, é um vírus relativamente grande, modifica a estrutura genética dele para inserir a proteína spike ali. Outro exemplo é um vírus, adenovírus também, de chimpanzé. Vou falar mais depois. Coloca a proteína spike dentro. Adenovírus 26, você pode colocar spike dentro. Pode colocar vírus da estomatite vesicular que causa infecção em animais? Pode. Pode pegar outros vírus, ou até mesmo bactérias como sendo vetores? Pode. Então, nós vamos falar um pouco mais disso depois. E, finalmente, o material genético. O material genético é pegar um plasmídio de DNA, que é o que está aqui, ó, e nesse plasmídio de DNA você põe a spike aqui. O plasmídio de DNA, na sua forma circular, é protegido do sistema de defesa celular, ele entra no músculo, entra na célula muscular, começa a produzir a proteína spike, em seguida o sistema de defesa pega. Ou células de defesa que estejam ali, que vão pegar a proteína, o plasmídio, produzir a proteína spike e apresentar para o sistema de defesa. Então, o DNA é utilizado há muito tempo, mas até hoje nós não temos nenhuma vacina de DNA comercial. Por quê? Porque ele funciona bem em camundongo, mais ou menos em macacos, quando vai para seres humanos acaba falhando. Então, de todos os estudos que estão na fase 3 até agora, não tem nenhuma de DNA. E agora apareceu uma tecnologia mais recente, ainda mais recente, que é de RNA mensageiro. Você pega um RNA mensageiro que codifica a proteína spike, está aqui dentro. Só que RNA livre é uma coisa que o organismo não gosta, ele destrói imediatamente. Então, o que algumas empresas fizeram? Colocaram esse RNA dentro de uma cápsula de gordura, ou de uma nanopartícula. E aí isso entra dentro da célula, o RNA é transcrito, e aí você apresenta a proteína spike. Então, tudo isso são tecnologias novas. Voltando aqui para o vetor viral, eu esqueci de comentar uma coisa importante. Você tem 2 tipos de vetores virais como vacinas. Um que a gente chama vetor viral incompetente, ou seja, ele entra, infecta a célula, apresenta as proteínas do vírus nativo, mas também a proteína spike que está inserida no genoma, e não consegue fazer um ciclo replicativo além desse primeiro. Então, é o que a gente chama de vetor viral incompetente. E um outro vetor viral, que é o vetor viral competente. Ele entra, multiplica e fica fazendo proteína spike enquanto o sistema de defesa não eliminar esse vírus invasor. Nós temos várias vacinas, isso aqui eu não atualizei da última, está um pouco antigo, então os números podem estar errados, mas a essência aqui fora está igual. Então você tem proteínas, a maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas em estudos clínicos estão em proteínas, vetor viral replicante, vetor viral não replicante, que eu acabei de falar, vacinas de RNA, que vieram uma enxurrada delas, vacinas de DNA, SARS-CoV-2 atenuado, SARS-CoV-2 inativado, vocês vejam que o inativado é a maioria entre os vírus inteiros, e é esse o portfólio que está andando. Isso aqui é a última atualização que eu fiz. Nós temos quase 200 produtos em desenvolvimento, a maioria pré-clínico ainda.
tem 2 ou 3 vacinas brasileiras que estão sendo testadas aqui no pré-clínico, mas nenhuma entrou em fase clínica ainda. Nós temos vários estudos em fase 1, vários em fase 2, 9 deles em fase 3 e 3 vacinas foram liberadas para uso limitado. O que vocês estão vendo aqui nunca se viu na história de desenvolvimento de vacinas no mundo. 200 produtos num período tão curto e agora, passados cerca de 9 meses ou 10 meses do início da epidemia, na pandemia, nós já temos 3 vacinas em uso, 9 deles em fase 3, nunca se viu nada parecido. Porque o tempo de desenvolvimento de vacinas, historicamente, é em média 7 anos. A vacina mais rápida da cachumba foi produzida depois de 4 anos de desenvolvimento. Nós aqui estamos prometendo, e acho que alguns, de uma forma não tão responsável, prometendo o desenvolvimento de a liberação e uso de vacinas num período dando data, é uma maneira que a gente nunca viu antes. Então, a gente tem esse cenário atual. Então, eu não vou falar de pré-clínico, fase 1 e fase 2, vou direto na fase 3. Nós temos 9 estudos em fase 3, e aqui, lembre-se dos códigos, nós temos 2 vacinas de RNA, 3 vacinas de vírus mortos e 4 vacinas de vetores virais. Então, rapidamente para vocês, Universidade de Oxford, a AstraZeneca, está testando um adenovírus 5, que é a ChAdOx. A CanSino e a Beijing Institute of Technology está testando o adenovírus 5 isolado. A Gamaleya, que é um instituto russo, está testando a combinação de 2 vetores, adenovírus 5 e adenovírus 26. A Janssen está testando adenovírus 26 isolado em dose única. O estudo começa a semana que vem aqui no Brasil. A Sinovac está testando a vacina de vírus inativado aqui também no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. 2 outras vacinas de vírus inativados estão já desenvolvidas na China. Uma vacina, a vacina que está mais adiantada nos Estados Unidos é a vacina da Moderna, que é um RNA mensageiro, e a vacina da Pfizer, que começou a ser testada também, inclusive no Brasil, há cerca de 1 mês, também começou o seu estudo fase 3. Então, esse é o cenário atual do desenvolvimento de vacinas. O que eu quero falar para vocês dessa história é que, desses estudos todos, Universidade de Oxford, número 1, Janssen, número 2, Sinovac, número 3, e Pfizer Biotech, número 4, estão com estudos em andamento também no Brasil. 3 vacinas, o adenovírus 5 da CanSino, o adenovírus 5/26 da Gamaleya, do Instituto Russo, e a vacina da Sinovac, de vírus inativado, foram aprovadas para utilização em algumas populações específicas na China e na Rússia. No caso aqui da China, a 1 e a 3, né, CanSino e Sinovac, e a Gamaleya é a da Rússia. É claro que tudo isso está levando a uma corrida enorme e alguns sobressaltos. O principal deles, que vocês viram recentemente, foi a suspensão temporária do estudo fase 3 da AstraZeneca, por causa de um caso específico que aconteceu de mielite transversa. O estudo foi paralisado, chamaram o Comitê Externo Científico de Segurança, eles avaliaram o caso e autorizaram a retomada do estudo. Só que os Estados Unidos ainda não autorizaram a retomada do estudo da AstraZeneca naquele país. Eles ainda estão insistindo por mais informações. Isso aqui está trazendo um debate enorme sobre a transparência da realização desses estudos. De que forma você abre essas informações para a população, como você transforma essa troca de informações de uma maneira mais transparente para ganhar confiança da população, confiança da comunidade científica e confiança daquelas pessoas que fazem as políticas públicas de saúde. Eu vou falar um pouco da Sinovac, que é um estudo que a gente está fazendo aqui na USP. Nós somos o centro coordenador do protocolo
aqui no Brasil, mas tem 11 outros estudos, vão entrar mais 2 ou 3 centros. O estudo é coordenado pelo Instituto Butantan e quem executa são esses centros. Então, o que ela consiste? É um vírus inativado. Olha o desenho aqui do vírus inativado em microscopia eletrônica, que apresenta todas as proteínas virais, porque é o vírus completo. Mas ele é incapaz de se multiplicar. É uma cepa viral isolada na China, que tem uma similaridade boa com as cepas isoladas nos diferentes continentes, que foi inativado em laboratório por método químico, depois da produção em biofermentadores. Em modelos animais, a vacina induz uma resposta imune com produção de anticorpos. Olhem aqui, anticorpos contra spike, anticorpos contra RBD, lembram disso? Receptor Binding Domain, e contra o nucleocápside. Vocês vejam que tem uma boa produção de anticorpos e a quantidade de vírus em animais infectados é muito menor entre aqueles animais que receberam a vacina. Muito bem. Tudo isso para dizer que esses estudos que foi publicado na Science pelo pessoal da Sinovac motivou eles a fazerem um projeto em fase 1, fase 2, clínico, para avaliar a imunogenicidade e segurança da vacina. É uma vacina pouco reatogênica. No estudo fase 1/2, observem que até 35% das pessoas tiveram algum grau de reação na dose mais alta, o que é considerado muito bom, sendo que a grande maioria dessas reações foram leves. A vacina é bem tolerada, parece muito a vacina da gripe. A gente já está testando isso, vou falar para vocês depois. No nosso centro, a gente colocou 500 voluntários já, e desses 500 voluntários, nenhum teve uma reação grave, possivelmente associada à vacina até agora. A única que a gente teve foi um moço que teve uma alergia cutânea que melhorou com o tratamento. Foi um caso isolado. As fases clínicas mostraram que a vacina tem uma imunogenicidade muito boa, produz anticorpos. No fase 2, bateu em 98% na dose mais alta, 92% na dose um pouco mais baixa. Isso aqui eu tive que consertar depois. Mesmo em pessoas acima de 60 anos, a indução de anticorpos ficou acima de 97%. Então, é uma vacina boa imunogênica. Esses dados foram todos gerados na China. Agora, a gente precisa depois verificar se essa imunogenicidade vai se traduzir em proteção. Então, começou, e para responder essa pergunta, é o estudo fase 3, um estudo controlado com placebo para avaliação de segurança e eficácia em profissionais de saúde que têm contato com pessoas com Covid-19. É um estudo que tem 12 centros agora ativos, que estão incluindo pacientes, e isso aqui que é o desenho do estudo. Então, é uma vacina, essa aqui é a dose da vacina. São agora, o número de participantes subiu de 8.870 para 13.060 voluntários. Metade recebe vacina, metade recebe placebo. São 2 doses com 2 semanas de intervalo. E os desfechos primários é diagnóstico de Covid-19 e segurança da vacina. A gente vai verificar também a presença de PCR positivo em algumas amostras. A sorologia é pós-vacinal num subgrupo. E lá no nosso laboratório nós vamos avaliar a imunidade celular. Então, esse estudo da Sinovac também foi iniciado em outros países. Tem um que começou agora na Turquia, isso foi a semana passada, lá 23 de setembro, e vai começar um em Bangladesh também. Então, tem vários estudos que estão em andamento. E na China, eles já vacinaram 50 mil pessoas com essa vacina, naquele processo de vacinação expandida, mas como não está tendo caso de coronavírus na China, não tem como eles determinarem eficácia. Então, a gente ainda tem várias perguntas para frente para responder. Qual que vai ser a proteção que a vacina vai conferir? Porque não basta você ver anticorpo neutralizante, você tem que verificar se a vacina vai proteger contra a Covid-19. Vai existir variação dependendo da idade? A maioria das vacinas tem esse problema. Quando você vai subindo a idade, ela vai perdendo eficácia. E isso para a Covid-19 é um problema, porque é justamente nessa idade de pessoas mais avançadas onde acontece a doença mais grave. Vamos dizer que a gente tem uma vacina hoje, quem que deve ser vacinado? Eu acho que, primeiramente, profissionais de saúde, junto com grupos vulneráveis. Ou seja, pessoas de mais idade, pessoas que têm comorbidades.
Jovens e crianças merecem ser vacinados? A gente não tem essa resposta. E só vai dar para fazer essa equação na hora que você souber a validade, a eficácia da vacina. Quanto que ela vai durar? Será que se você vacinar hoje 100% da população, daqui a um ano 100% vai estar protegido? O que a gente perde com o tempo? Isso vai variar dependendo do tipo da vacina? E, finalmente, a gente vai conseguir retornar uma certa tranquilidade ou não? Nós vamos induzir uma resposta protetora contra a vacina que vai ser capaz do quê? Vai ser capaz de proteger infecção total pelo coronavírus, ou seja, causar uma imunidade esterilizante, ou ela vai proteger somente contra o desenvolvimento de sintomas, ou ela vai proteger somente contra doença grave. Esse aqui é uma discussão enorme, e na quarta-feira eu escrevi na Folha de São Paulo um comentário só sobre isso. Qual é o objetivo da vacina? Todos os estudos estão focando aqui em proteção de Covid-19. Mas pode ser que depois a gente descubra que você só consiga obter isso aqui. Porque obter uma imunidade esterilizante vai ser difícil. A gente provavelmente vai ter dificuldade em impedir que o vírus circule no nosso meio. Então, eu vou parar aqui a história da vacina para a gente discutir um pouco. Essa aqui é uma parte da nossa equipe de estudos de vacina na USP, que tem trabalhado junto com o Instituto Butantan para fazer esse estudo fase 3. Até agora, nos 12 centros, dos 13.060 voluntários previstos, foram incluídos 7.000. Então, nós temos ainda um fôlego, tem que ter fôlego pela frente. É um trabalho enorme, é um número enorme de pessoas trabalhando. A gente tem que ir coletando vacinando, coletando essas informações, consolidando em base de dados, na medida que o estudo anda, e ele vai ter os seus pontos de análise dependendo do número de casos de Covid-19 entre os voluntários. No caso do Instituto Butantan, são 61. No momento que tiverem 61 casos confirmados de Covid-19, o Comitê Externo de Segurança de Dados, que é independente, é todo internacional, vai ser chamado, vai fazer a reunião de avaliação do resultado do estudo da vacina de forma cega para decidir se atingiu eficácia suficiente para determinar a interrupção do estudo, se a vacina é segura ou se atingiu a futilidade. Vamos dizer que você tenha 61, depois de um certo tempo, 30 aconteceram no braço vacinado e 31 aconteceram no braço placebo, a vacina não funcionou. Se aconteceu 54 entre os placebos, 6 entre os vacinados, significa que a vacina funcionou muito bem. Então, esse peso vai ser dado nessa fase final. Então, vou parar aqui, Robert, e deixar vocês fazerem as perguntas e a gente discutir o assunto um pouco mais. Obrigado, Esper, pela excelente explicação para nós, humildes doutores que não sabem nada de infectologia quase, né? Vamos abrir assim, acho que quem quiser falar diretamente a pergunta pode fazer, quem não gostar, quem não quer falar, passa por escrito e eu passo para frente. Tem uma pergunta aqui de alguma pessoa que eu vi. Da Samira, a pergunta, não sei se tem a ver, Sinovac tem a presença de adjuvantes? Tem. 5 é a Lumen. É o adjuvante comum utilizado, mais comum utilizado até hoje, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Esper. Por favor. Esper, na praticidade aí, o governador ele falou que em janeiro e fevereiro, há a possibilidade de iniciar em massa. Você acha que, em termos científicos, em termos organizacional, a gente vai chegar lá? Ou o governador está exagerando um pouquinho? Eu acho que ele está fazendo uma aposta muito perigosa. Porque a gente não pode controlar o que vai acontecer com as infecções e o resultado. Aliás, todas as vezes que a gente for
olhar para a gente faz um estudo, a gente tem que respeitar 2 princípios fundamentais. O primeiro princípio é a segurança do voluntário. Toda a norma de pesquisa clínica que é aceita no mundo todo, que é as boas práticas em pesquisa, se pautam nesse pilar como sendo fundamental. E o segundo princípio fundamental é a gente respeitar o rigor científico da análise. Isso foi discutido largamente depois do que aconteceu com esse episódio da vacina da Shadox, que teve esse efeito colateral, etc. Então, a gente tem que observar isso com o máximo rigor possível. E houve uma carta assinada por vários produtores de vacina nos Estados Unidos que pautou esse ponto, que a gente tem que fazer essa observação dos princípios fundamentais em medicina baseada em evidências para a aprovação de uma vacina. Se vai acontecer em dezembro, não sei. Tomara que sim, a gente está torcendo e trabalhando para isso. Mas pode ser que a gente chegue à conclusão que você precisa de mais casos. Quanto menos eficaz a vacina, mais o estudo vai ter que ser estendido para você provar que ela é eficaz. Quanto menos eficaz, quer dizer. Se você tem uma vacina que é 100% eficaz, não existe nenhuma assim. Mas com 60 casos de Covid-19, você responde essa pergunta fácil. Mas se a vacina é, por exemplo, 50% eficaz, você não vai conseguir dar essa resposta com 60 casos. Você tem que esperar acumular mais. Isso pode ter que andar até novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, abril, a gente não sabe. Mas o Esper, um tempinho atrás, sempre se falava somente para final para, sei lá, 21, metade de 21. Não está tendo uma pressão política para, sem querer falar em política, mas falando, né, para apressar isso? Claro que tem. E, aliás, essa percepção é muito clara. Quando você vê o Donald Trump fazendo propaganda de que a vacina vai estar disponível no dia 3 de novembro, que é o dia da eleição, ele está usando isso politicamente. O que o João Dória fez aqui, de dar essas notícias o tempo todo, isso é uma pressão política. O que o Bolsonaro faz, que ele está dando 1 bilhão e 900 milhões de reais para o desenvolvimento da vacina Shadox, é uma pressão política. Então, aí tem 2 problemas. O primeiro é que isso tem sido usado de uma forma que eu acho indevida. A segunda coisa que é importante é que você sempre tem um risco de depois esse tiro sair pela culatra. Não vamos muito longe. O Alckmin pautou grande parte do seu discurso, inclusive a sua campanha para ser eleito presidente 2 anos atrás, com a vacina da dengue, que foi a vacina que a gente capitaneou. E até agora nós estamos com o estudo em andamento sem capacidade de demonstrar inequivocamente que a vacina é eficaz. Por quê? Porque o número de casos de dengue caiu no Brasil. Nós não temos casos suficientes entre os vacinados ainda para dar a resposta, o estudo continua andando. Agora, essa percepção do que é importante para você aprovar uma vacina é muito variável de país para país. Por exemplo, na China, eles são muito menos rigorosos com isso. E não é uma coisa só do governo. Alguém vai porque eles são comunistas, tem controle. Não é. A população lá também tem uma coisa parecida com isso. Se você fala para eles que a vacina induz anticorpos, eles não querem nem saber, todo mundo quer vacinar. Agora, eu acho isso temerário, porque você tem que obrigatoriamente seguir esses ritos. Do contrário, a gente pode fazer bobagem. Imagina você começar com o profissional da saúde e você cometer uma grande bobagem com um monte de profissional da saúde, a tragédia. Vou dar um exemplo de bobagem para você, Robert, que as pessoas não põem muito na conta. Digamos que você tem uma vacina 50% eficaz. Tá bom? A opinião de vocês. O que vocês acham? Para mim, não. Para mim, não. Tá bom. Você usaria? Não. Não. A OMS diz que 50% para cima eu deveria usar. Mas vamos partir do seguinte princípio. Eu começo a usar uma vacina 50% eficaz.
Chega minha mãe tem 76 anos, ela toma vacina. Aí ela começa a ter uma sensação de segurança, sai para a rua. Mas a compensação de risco dessas pessoas com essa sensação de segurança sair para a rua pode fazer aumentar o número de casos de Covid. Então, esses interferentes têm que ser colocados na conta. Então, para mim, eu concordo com você, eu também não acho que seja bom. Uma vacina para a Covid-19 tem que ter uma eficácia mais alta. Do contrário, a gente pode estar diante de um grande problema. E eu não estou falando nenhum problema de segurança da vacina, estou fazendo um problema na hora que você traz para a população ou para o vacinado uma sensação que o permita ou o livre para fazer aglomerações sem proteção, a gente pode estar colocando ele em maior risco. Mas, Esper, é uma questão também a ser considerada pelo lado político. Nós estamos em guerra, uma guerra global, que o Covid está pegando todo mundo, diferente de guerras regionais, como dengue, como malária, essas coisas. Então, em tempo de envolvimento global maior numa guerra contra o vírus, não teria também oportunidade de ser mais arriscado e as regras serem menos rígidas para você poder, pelo menos, vencer ou tentar também contar um pouquinho com a sorte? A minha opinião é sim. Você tem que mudar. Agora, tem como você mudar isso sem violar os princípios rigorosos científicos que a gente utiliza? Eu acho que sim. Nós estamos vendo um exemplo disso. Nós estamos diante de uma vacina que está sendo testada em fase 3 num período recorde na história da humanidade. Eu acho que a gente tem dois pilares que nós não podemos abrir mão, que é a segurança e o rigor científico. O resto você apressa, não é? Existe um debate, Assad, que ganhou força nessa história, e a gente pode até discutir sobre isso, que é tentar determinar a eficácia da vacina com infecção experimental do vírus. Isso foi posto num editorial do New England Journal of Medicine, que eu não projetei o slide aqui, senão ia alongar muito, mas que é uma alternativa para ser discutida. Em outras palavras, você pega 20 pessoas, para 10 você dá vacina, para 10 você dá placebo e dá o vírus. Qual é o limite ético que a gente pode chegar para tentar fazer um negócio desse? Morreram mais de 1 milhão de pessoas. Tem um risco inerente em dar um vírus selvagem para 20 pessoas? Tem. Perante o risco de 1 milhão, perante o peso de 1 milhão de mortos, vale a pena? Vamos discutir. Podemos minimizar o risco dessas pessoas participantes desse estudo em darem essa resposta? Claro que sim. Pega, por exemplo, pessoas de 20 anos de idade. Meu filho tem 19 anos de idade, saudável. Qual que é a chance dele morrer de coronavírus? Baixíssima. Eu não me importaria se ele fizesse parte de um estudo assim. E, na verdade, foi feito um site chamando pessoas que pudessem estar interessadas em participar de um estudo desse. São milhares que se candidataram. Mas essa estratégia nunca passou, e até agora não conseguiu passar, em nenhum escrutínio ético nos diferentes países, especialmente aqui nos países do mundo ocidental. Mas o Esper, uma coisinha que você falou, vamos dizer, o menino de 19 anos de idade, que tem risco baixíssimo de ter problema. Se o risco dele é baixíssimo, por que ele vai submeter a vacina? Talvez o teste seria mais nas pessoas que realmente têm risco muito maior. Não, entendo, mas você voluntariamente fazer isso. Não entendi, Roger. Nós falamos, voluntariamente ele querer fazer isso, eu falo, pô, se eu não tenho risco nenhum, muito pequeno, por que vai ficar fazendo esse teste de vacina? A não ser que era o objetivo científico, ele tem interesse assim, mas se não, não teria... Não, mas acontece que você pode responder se, por exemplo, ele vai ter viremia ou não. Então, sim, se você pega esses 10 pessoas têm vírus detectado depois da infecção experimental, nos 10 vacinados foi 0, você prova a eficácia da vacina. Sim. Num estudo eficaz.
Bom, Oi, Esper. Eu tenho uma pergunta. Espera um pouquinho só, Rosane. Tem umas perguntas aqui na frente. Uma pergunta tá. do Daniel Yazbek. Gostaria de saber... Bom, não é exatamente isso, mas pode ser respondido se quiser. Gostaria de saber se as vacinas com adenovírus podem ser usadas em pacientes imunossuprimidos. A princípio, sim, mas os estudos não permitem que eles participem nesse momento. Por ser um vírus vivo. Teoricamente, aqueles vetores não replicantes não traria risco. Mas mesmo assim, isso é utilizado como um dos argumentos para não incluir. Até mesmo no estudo de vírus morto, para mim, poderia participar. Mas nos critérios de exclusão do fase 3 da Coronavac, a gente exclui pessoas que estão tomando imunobiológicos ou doses mais altas de corticoide. Tem uma outra pergunta da Mônica. As vacinas deverão ser testadas também em crianças? Eu acho que sim, mas seria, para mim, o último grupo que a gente teria que testar vacinas ou utilizar vacinas. E eu vou tentar explicar por quê. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que a infecção por coronavírus SARS-CoV-2 em crianças, natural, hoje ainda é o melhor imunizante, a melhor vacina que elas têm. Como a frequência de adoecimento em crianças é baixíssima, eu tendo a crer que é preferível que elas se exponham ao vírus como uma forma de se proteger do que a gente dar uma resposta que pode ser inferior comparativamente ao vírus selvagem com uma vacina. Tem mais uma pergunta da Maria Ofélia, do Paraná. Qual a perspectiva da pandemia? Tempo de duração? Você acredita que teremos a vacina e em quanto tempo? Eu acho que a vacina deve vir em meados do primeiro semestre do ano que vem, não sei quando, mas a vacina não vai acabar com a pandemia. Ela vai ajudar a controlar. O que eu acho é que a gente vai conviver com esse vírus por longo tempo. Escuta, uma dúvida que eu tenho assim, porque fala assim, o infectado, ele tem essa imunidade, depois ela vai caindo em pouco tempo. Como é que a vacina vai dar uma proteção mais longa do que uma infecção? Boa pergunta, Robert. A única possibilidade da gente se ver numa situação dessa, que a infecção natural dá menos... Vamos fazer o seguinte. Tem exemplo de doença que a infecção natural não protege? A resposta é sim. E o principal exemplo é a coqueluche. Sim. As crianças que pegam coqueluche não estão protegidas. Por quê? Porque é uma bactéria que infecta a superfície respiratória e não invade. No caso do novo coronavírus, é possível. Por quê? Porque é um vírus essencialmente de mucosa respiratória. Então, eu acho que a gente precisa de tempo para responder essa questão. Mas se isso existir, deve ser numa parcela pequena da população. Agora, a vacina vai ser melhor que a infecção natural? Nós não temos essa resposta ainda. O que a gente viu até agora de indução de anticorpos neutralizantes, você pega pessoas que doaram plasma convalescente para tratamento, compara a quantidade de anticorpo neutralizante deles com pessoas vacinadas. É muito parecido. Então, eu acho que... Mas isso num prazo relativamente curto. Né? Rosane, a palavra é sua. Oi, Esper, tudo bem? Parabéns pela sua explanação, assim, bárbara. Muito parabéns. A minha pergunta é o seguinte, essa vacina, ela pode, ou alguma vacina, quando dada em adultos jovens, causar alguma mutação genética que, de repente, lá na frente vai descobrir que a criança, eles tiveram um filho e a criança nasceu com alguma mutação genética, causando alguma doença horrível. Isso é possível acontecer? Não é, porque todas essas estratégias não permitem que um RNA viral
uma genética se integra ao DNA celular. Né? Mesmo os vetores, ele não entra nem no núcleo. Tá. Hoje em dia, você acha que a maior proteção que a gente possa ter é o uso da máscara? É tudo combinado, né? O uso da máscara dá uma proteção de uns, até acho que a última vez que eu vi era ao redor de 15% o uso da máscara populacional, né? Você pega essa máscara que o Renato estava usando ali no começo da discussão, que é a N95, a proteção é excelente. Olha lá. Agora, e você... o problema de máscara é o mesmo problema de camisinha em prevenção de relação sexual, né? De transmissão de ISTs. É ótimo se você usa de forma perfeita. Mas o problema é que as pessoas não usam direito, entendeu? Tá. O Renato, Renato, você quer falar? Por favor, você pediu a palavra. Renato, liga o som. Liga o som, Renato. Desculpa. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa poder estar aqui participando desse webinar. E, Esper, eu gostaria de te parabenizar pela sua participação, pela propriedade que você comenta e pelo conhecimento que você tem da situação. Então, é uma satisfação e uma honra enorme para nós, da Associação Médica Líbano-Brasileira, tê-lo conosco, né? Então, parabéns aí pelo seu expertise, pela sua participação e pelos conhecimentos que você está transmitindo para todos nós. Muito obrigado, em primeiro lugar. Em relação à sua apresentação, eu fiquei na dúvida em relação àquele caso da Inglaterra. Parece que ele já tinha uma doença neurológica pré-existente e que isso poderia contaminar a complicação decorrente aí. Isso procede, essa informação procede do paciente ter tido alguma alteração prévia, alguma doença neurológica pré-existente que colaborou aí com essa complicação dita da vacina, né, que teoricamente pode não ser, né? O que o comitê concluiu é que não tem indícios suficientes para dizer que tem relação. Agora, quando você vacina 13 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, vão acontecer eventos que podem ser suspeitos. Desde uma mielite transversa, como foi esse, até o sujeito atravessar a rua, ser atropelado e morrer. Aí alguém fala assim, ele atravessou a rua, foi atropelado porque ele estava tonto por causa da vacina, não viu o carro passando. Tudo isso tem que ser investigado. E isso que é pesquisa clínica. Agora, se você tem, por exemplo, meia dúzia de casos entre os vacinados e 0 entre os placebos, não tem muita dúvida que deve ter alguma coisa, né? O Sarkis. Obrigado. Comentário. O Sarkis, cadê tu? Ele quer fazer uma pergunta. Estou aqui, tudo bem? Ei, Sarkis, tudo bem? Oi, Robert, prazer, viu? Parabéns aí pela... Que bom ter você aí, finalmente você entrou aqui, muito bom. Para quem não sabe, o Robert é meu colega de turma, eu fico muito orgulhoso e fico muito feliz de ver essa apresentação do nosso querido Esper, absolutamente brilhante, né, em todos os sentidos, desde a parte experimental, de pesquisa, como atuação médica, que eu tenho o prazer de conviver com ele em muitos casos aí. E eu queria fazer uma pergunta, voltando à vaca fria, como diria meu pai, voltando ao assunto anterior, que é qual é a eficácia da vacina, né? Porque, assim, eventualmente a produção de IgG, a produção imunológica da vacina, ela é uma parte da resposta populacional de combate, ou de, como o pessoal fala, de imunidade de rebanho, né? Claro que uma coisa é o risco do indivíduo, outra coisa é o risco populacional. Se você tem uma vacina que é 50% eficaz, você não vai tirar a máscara e sair por aí porque você teve a vacina. Mas em termos de população, isso pode ser assim, brilhante, porque pode ter uma redução de 50% na população de você espalhar a doença. Isso
quando a gente tem o R, né, menor do que 1, isso vai acabando com a epidemia, a pandemia a longo prazo. Queria saber do Esper, assim, em termos de o que ele tem pensado em relação a esse assunto e qual seria a eficácia da vacina que ele consideraria boa para ser aplicada na população. A eficácia mais alta é melhor, né, Álvaro? Mas eu acho que o que a OMS colocou como sendo o limite inferior era 50%. Agora, o que você vai fazer com a vacina é o que pode mudar muito dependendo dessa percentagem. Se você tem uma eficácia de 98%, é fácil dizer o que você vai fazer. Vacina todo mundo. Agora, se você tem uma eficácia de 50%, é muito mais complicado. Agora, a resposta que vai ser dada por esses estudos não vai ser nem simples desse jeito. Eles não vão dizer que é só 90%, 50%. Eles vão falar que é 85%, sei lá. Global, na faixa etária tal é tanto, na faixa etária tal é tanto, na faixa etária tal é tanto. E aí você vai ter que começar a bolar como que você vai proteger essas pessoas. Segundo, a eficácia nessa faixa etária pode diminuir com um tempo mais rápido comparado com essa outra faixa etária. E aí, outra vez, um raciocínio que você tem que fazer, como que você vai usar a vacina. Então, tudo isso só vai ser possível a gente discutir depois o resultado está na mão. Então, Esper, o seguinte, falando também sobre vacina, não vamos ter vacina para todo mundo logo de cara, e não vai ter nem agulhas e seringas, etc, etc. Haveria uma diferenciação entre quem teve e quem não teve? Por exemplo, quem não teve, ele teria prioridade para vacinar? Ou isso vai ser para todo mundo igual? Esse que é o problema na prática de você fazer uma vacinação. Não tem nenhuma vacina que a gente conheça autorizada para uso em saúde pública até hoje que seja dependente de um teste pré-vacina. Então, por exemplo, você vai vacinar contra a hepatite B, você pergunta para a pessoa se ela teve ou não. Você vai vacinar contra a gripe, você pergunta se ela teve ou não, porque isso torna a vacina impossível de se usar na prática. Quando nós começamos a escrever o estudo da vacina do Butantan, eu insisti muito para a gente fazer o teste. E o estudo começou assim, os primeiros 7.000 voluntários colocados fizeram o teste para saber se eram negativos. E aí houve muita pressão externa que isso não reflete o dia a dia. Então eu perdi essa discussão. Aí ele foi modificado, está entrando todo mundo. Qual que era o meu raciocínio para fazer o teste antes? É que quando você faz a inclusão de pessoas que não têm anticorpos, a chance de você colocar suscetíveis no protocolo é muito maior. Então a resposta sai mais rápido. Agora, do ponto de vista prático, eles tinham razão. Dizendo, você nunca vai fazer uma vacina para 100 milhões de pessoas dependendo de um teste pré-vacinação. E aí isso caiu e agora está entrando todo mundo, desde que a pessoa não tenha tido uma Covid-19 confirmada com RNA. A Samira te faz uma pergunta. Qual a vantagem da vacina se houver participação da imunidade celular? Já que os contactantes bem íntimos que não positivavam. Aliás, que eu sou exemplo. Vamos dizer, eu tive contato com a Cris, que já teve o coronavírus, e eu não... IgG 0, IgM 0, e aí vem a pergunta dela. Eu acho que quanto mais componentes da resposta imune participando da vacina, melhor. E é claro que a imunidade humoral, Samira, sempre é dependente de imunidade celular. Pensa bem, para você ter células B produzindo anticorpos, você tem que ter célula T auxiliadora. É claro que se você tem também uma célula T citotóxica funcionando, tem uma célula T reguladora funcionando, sempre vai ajudar. Mas isso só o tempo vai dizer. Quanto mais resposta imune, melhor. Por isso que eu acho que as vacinas que têm mais componentes do vírus têm uma chance melhor de dar certo, comparado com a mesma estrutura de uma vacina que tenha menos componentes.
Isso é uma crítica que tem muito grande para as proteínas que só tem spike na sua formulação. Se você tem uma que tem spike, tenha membrana, envelope, nucleocápside, provavelmente ela vai ser melhor. Se você tem uma que tenha todas as proteínas não estruturais do vírus, você tem uma chance maior ainda de ter imunidade celular melhor. Muito bom. O Renato quer fazer mais uma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Esper, eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. As crianças, parece que elas têm uma menor suscetibilidade, talvez pelo estímulo mais próximo, mais frequente de outras vacinas, né? Por exemplo, desculpa, a vacina BCG, né? Eu queria saber de você, existe alguma perspectiva de estar estimulando o sistema imunológico e isso melhorar a defesa do organismo, tendo em vista esse comportamento das crianças, né? Parece que elas são mais imunes e deixam elas mais resistentes à infecção, né? Qual que é a sua opinião aí sobre esse período de vacinação da infância e a imunidade cruzada e a possibilidade da população adulta estimular o sistema imunológico com BCG oral? Existe uma teoria de que uma resposta imune inata mais estimulada desde de proteção. E, de fato, esse sinal que eles viram com a BCG foi visto também com vacina de influenza e outras. Eu acho que gente, vamos desligar o som. Estão testando essa teoria. Agora, tem algumas coisas também que a gente pode depender desse raciocínio. Vou dar um exemplo. Se você olha crianças nórdicas e compara com crianças na periferia de São Paulo, o estímulo de antígenos que as crianças da periferia de São Paulo têm é muito maior. Então, questões menos apropriadas e mais respostas a agentes infecciosos, etc. Será que isso protege? Ou não precisa crianças, mas adultos. Será que isso tem relação ou não? E até agora essa resposta não foi dada. A única coisa que a gente está percebendo é que o vírus tem um comportamento de causar doença que parece ser diferente dependendo do continente. Nas Américas, ele está sendo muito pior. Na Europa, está sendo muito pior do que tem sido visto na Ásia. Aqui eu estou falando do extremo asiático e China, e da África, que o número de casos de Covid-19 nesses lugares tem sido bem menor do que Europa e Américas. Isso pode ser explicado por essas diferenças comportamentais? Eu não sei. Agora, tem um estudo que, inclusive um deles está sendo feito no Brasil, para avaliar se vacina BCG pode ser capaz de conferir algum grau de proteção. Eu acho que isso é tudo viável, mas ele vai ficar pequeno, esses efeitos vão ficar pequenos comparados com a vacina mesmo contra o vírus. Uma pergunta do Assad, por favor, Assad. Liga o som. Eu acho que pode deixar a Maria fazer a pergunta dela, que está dentro da sequência. Depois okay. Eu entro e faço a pergunta. Então, a Maria faz uma pergunta. Maria Rashid é do Rio de Janeiro, oftalmologista. Uma dúvida que escuto muito e não sei responder. Muitos leigos dizem que não usam a máscara porque já ficaram doentes e melhoraram, e por isso não tem mais como carregar o vírus para casa ou outro local se tiver contato com outros infectantes. Não sei dizer se a imunidade do doente destrói imediatamente o vírus em contato, por exemplo, quando o vírus entra na mucosa nasal e se destruir, em quanto tempo para isso? Extrapolando isso de outras doenças, se puder. Isso aí que a gente chama de imunidade esterilizante. Se você tem uma defesa, o vírus sequer consegue se multiplicar. É aquele último slide que eu apresentei. Ou se ele permitiria o vírus se multiplicar. A resposta não está dada, Mária. A gente precisa ter mais informações. Se você olhar para alguns outros vírus, aparentemente há imunidade permanente. Então, vou dar um exemplo aqui. Sarampo.
Você pode, quando você tem sarampo ou é vacinado contra ele, não se consegue identificar vírus em vacinados. Então, há um conceito de imunidade esterilizante. Se não é esterilizante, é quase esterilizante. Em outras palavras, o vírus cai na mucosa respiratória, o sistema vai lá e elimina imediatamente. No caso do coronavírus, isso vai ser verdade, a gente não tem essa resposta. Por que essa implicação é grande? Que é esse exemplo que você deu. Alguém teve, aí você fala para ele, olha, não se preocupa mais, não precisa, você não vai pegar. Provavelmente essa pessoa não vai pegar mais Covid-19. São raros os casos de infecção repetida nas pessoas. Ele vai ser capaz de transmitir? Muito provavelmente a capacidade dessa pessoa transmitir é baixíssima. É zero, não dá para dizer. Tem uma pergunta do Fernando Coelho, mais um da turma. Minha turma está em massa aqui da FEMUSP, muito bom. Fernando, ele fala, bom, ele te parabeniza pela palestra e a etiologia ser uma luz a guiar nosso conhecimento, e eu assino embaixo também, viu? Ele gostaria de saber que você nos explicasse o fenômeno do ADE, Antibody Dependent Enhancement, e se isso ocorre nas infecções com SARS-CoV-2. Então, vamos lá. Essa história de agravamento dependente de anticorpos, que é Antibody Dependent Enhancement, o conceito surgiu na infecção pela dengue. O que significa? Você teria anticorpos que são capazes de ligar no vírus, mas não conseguem neutralizá-lo. Em consequência, você faz um complexo antígeno-anticorpo. E por causa da porção FC do anticorpo, gruda na célula de defesa e atrai o vírus para dentro. E aí o vírus encontra um caminho de entrada na célula além do receptor natural. Isso faz com que a capacidade dele infectar aumente, se multiplicar aumente e a doença se agrave. Essa teoria que explica o porquê de uma pessoa ter dengue 1, quando ele pega dengue 2, 2 anos depois, pode ter uma doença mais grave do que se ele não tivesse tido a dengue 1 original. Desde que surgiu o coronavírus, o SARS-CoV-2, essa discussão de ADE foi colocada. Nós podemos ter ADE? E a resposta ainda não está dada. Eu tenho muito ceticismo em achar que a gente vai ter. Embora, se você botar ADE e Covid-19 no PubMed, você vai ver um monte de gente comentando a favor e contra. E o que eu acho que fala contra? Primeiro, o fato de você não ter conseguido até agora reproduzir isso em laboratório. E isso é um passo importante para você tentar responder essa segunda pergunta. Agora, a outra forma é o que a gente está tentando fazer num projeto que estamos fazendo na USP, que pegamos amostras de pessoas que doaram sangue para verificar a frequência de anticorpos contra os outros 4 coronavírus que circulam por aí. E verificar em pessoas que tiveram Covid-19 grave se a presença de anticorpos nessas pessoas está aumentada ou não. Agora, a forma definitiva é você verificar com o tempo uma coorte de pessoas que têm anticorpos contra outros coronavírus e verificar se eles têm risco maior de desenvolver doença mais grave que o Covid-19. E é muito difícil fazer isso. Você precisaria de, talvez, milhares de pessoas acompanhadas. Muito bom. Assad, quer falar? Liga o som, liga o som. Eu tinha 2 perguntas para fazer, uma séria e uma não séria. A não séria, eu ia perguntar ao Renato se ele deixou o anestesista sozinho na sala. Mas ele sumiu daí, tudo bem, imagino que o anestesista esteja lá. Bom, eu queria perguntar ao Esper em relação ao número 1 do mundo. O tratamento que eles estão impondo ao Donald... o Renato voltou. Depois ele ouve direitinho. Não deixou o anestesista sozinho, já acabou a cirurgia. Tudo bem, né? Anestesista sozinho, né? Mas, então, a pergunta é o seguinte, Esper. Segundo o médico lá da Casa Branca, logo que ele soube da positividade lá do presidente, ele entrou com Regeneron
e manteve aquela medicação tradicional, o zinco, vitamina D e tal. Meu conhecimento, ele não falou nada sobre azitromicina ou algum antibiótico correlacionado. A minha pergunta é o seguinte, a cloroquina não deu certo, tudo bem. Mas o que você acha desse comportamento medicamentoso, essa ação em relação ao presidente Trump? E como colega médico, né? Complementando, qual seria a sua conduta se você fosse o médico do Donald Trump? Não vale posição política. Eu acho o seguinte, que primeiro que mostra um descompasso que existe entre o discurso polarizado político com a realidade, né? Então, ele que sempre defendeu hidroxicloroquina e falou aquela história toda, lá eles já abandonaram essa conversa. Isso traz um pouco até de alívio, porque senão a nossa aqui já está tão contaminada e ia ser pior ainda. Segunda coisa, sobre vitamina D, zinco, essas coisas, não tem nada provando isso que funcione. Então, por esse aspecto, também não achei que... Eu não faria isso se fosse um paciente meu. O uso do Regeneron. É possível você utilizar... Bom, primeiro deixa eu só falar rapidamente desse coquetel de anticorpos. São 2 anticorpos que eu estou participando do protocolo. Fase 3 está em andamento aqui na USP para doença grave, leve e moderada. E a gente está tentando ajudar a empresa a dar essa resposta num estudo fase 3 enorme, internacional, com milhares de participantes. Muito bem. O Regeneron vai funcionar, só o estudo fase 3 vai responder. O fase 2, que eu vi os resultados ontem, antes deles anunciarem que o Trump já estava recebendo o remédio, mostrou um bom potencial na forma precoce da doença. Você oferta anticorpos que neutralizam o vírus, que funcionaram melhor quanto menos anticorpos pré-existentes o paciente tinha. Reduziu a quantidade de vírus, reduziu a duração da doença. Então, ele é promissor. Eu acho que, consolidado o estudo fase 3, o tratamento da doença precoce vai estar resolvido. É possível você utilizar um remédio em forma de exceção para um paciente? A gente sabe que sim. Muita gente fez isso até com a cloroquina, quando chegou a pandemia aqui no Brasil. Outros resolveram não fazer. Aliás, naquela época, até escrevi uma coisa contra o uso da cloroquina, baseado na teoria da ação da medicação. Mas muita gente, colegas que eu respeito enormemente, deram cloroquina para os pacientes, já abandonaram, mas deram. Você pode dar remédio de uma forma de uso compassivo? A resposta é sim. Mas eu insisto que eu acho que é sempre melhor que se faça isso dentro de regras bem estabelecidas. Você quer dar um estudo compassivo, uma droga de forma compassiva? Tudo bem. Quais são as regras? Coloca isso dentro de uma base de dados, observa, coleta as informações, senão vira bagunça. Aí todo mundo fica dando compassivo para todo mundo e, no final das contas, a gente não consegue dar a resposta se funciona. O Esper, você tinha falado que ia querer ir embora às 11h55, nós vamos estender para 12h55. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho mesmo, porque eu fui para adiarem para 10h30. Eu vou dar as últimas 2 perguntas, gente, para encerrar aqui. O que está escrito já? Um detalhe. A respeito da azitromicina, isso não é protocolo que deveria... Não, mas não funciona. Esse já está respondido também. Já tem estudo controlado, randomizado, duplo cego, que não funcionou. Entendi. Uma pergunta da Maria Ofélia de Curitiba. Como você explica as formas graves em alguns pacientes e o que determina ser assintomáticos? Realmente, no começo, eu falava muito em carga viral e agora fala mais em genética. O que se diz aí? Ninguém sabe ainda a resposta definitiva, né? Agora, eu acho que tudo está por trás de uma síndrome metabólica pré-existente. Tanto que diabetes é um fator de risco muito grande para doença grave, não é mesmo? É uma doença metabólica. Pergunta da Samira.
temos relato de co-infecção da Covid-19, uma foi grave e outra leve. A grave poderia ser fenômeno ADE? Eu não, outra vez, eu não acredito. Eu acredito que deve existir outros fatores determinantes maiores. Agora, se vai ter ADE ou não, só fazendo estudos rigorosos para dar essa resposta. Em laboratório, como eu expliquei, não se demonstrou ADE como aumento de replicação viral. Muito obrigado, Esper. Gente, não terminamos ainda. A Gerard vai entrar logo em seguida. Esper, muito obrigado. Realmente contribuição excelente. Perguntas tem monte, tem monte. E o Ricardo Gomia, ele pediu desculpas, repito, ele pediu desculpa porque não pôde hoje devido ao problema de saúde do pai dele. Ele pediu para remarcar a palestra dele, provavelmente a palestra dele a gente marca para frente e vamos chamar o Esper de novo, porque ele não aguenta mais falar sobre isso, mas vai continuar falando, ele é do grupo. Não é? Obrigado, Esper. Fique o tempo que você quiser e fique à vontade. A Gerard